Tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, a transparência. Você percebe uma grande resistência das pessoas que elas não sabem o que estão fazendo. Existe uma resistência, uma retenção de informação, que não há conversa entre departamentos. Você percebe claramente isso, nos dois ambientes. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que tem que haver é você ter a transparência, o exemplo, evidentemente. Aquela história de faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não dá certo. Isso aí nunca funcionou, porque o exemplo é aquele negócio, a referência, né? A explicação, ela pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas, seja pelo nosso canal no YouTube, como também pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez conosco, muito obrigado pela sua audiência. Te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho, porque aí você vai ser notificado sobre outros episódios, outros conteúdos que a Board Academy disponibiliza através das suas redes sociais. No podcast Os Conselheiros, nós costumamos trazer empresários, executivos, conselheiros, né, que contam um pouco da sua história de vida pessoal, profissional, insights sobre carreira, tudo isso levando em consideração a carreira de conselheiro, a jornada de conselheiro. Afinal de contas, o nosso programa chama Os Conselheiros. Nós tiramos todos esses insights, essas pílulas de conhecimento, de sabedoria, para justamente desenvolvê-las enquanto conselheiros. E você que porventura não é conselheiro ainda, mas deseja se tornar um conselheiro, pode entrar em contato com a Board Academy também para saber mais sobre os nossos programas de formação. Você que é empresário, não tem interesse em se tornar conselheiro, mas quem sabe montar um conselho na sua empresa, nós também podemos te assessorar e te apoiar nesse sentido, indicando e até mesmo estruturando o conselho na sua empresa. Muito obrigado pela audiência de todos. Deixo aqui também uma indicação de livro, o livro Os Conselheiros, que leva o mesmo nome do nosso podcast. História de homens e mulheres rumo a uma cadeira de conselho. Aqui nesse livro nós trazemos então a história de 30, 40 coautores, homens e mulheres, que contam um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional. Um cartão de visitas para que você também possa conhecer então outros conselheiros aí, quem sabe se interessar em conversar e tê-los até como conselheiro aí da sua empresa. Hoje, no nosso episódio de Os Conselheiros, nós temos um board member, um colega, um amigo, que é advogado, empresário, atua também em órgão público, tem ajudado diversas empresas a nível de Brasil com diversos assuntos como o processo de sucessão, né? E ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele também é conselheiro formado. Nós estamos falando de Frederico Vasconcelos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, a sua trajetória e especialmente como hoje ele tem ajudado empresas por todo o Brasil. Frederico, ou Fred, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aqui, poder trocar essa ideia, que eu acho muito importante, né? E não apenas poder passar alguma coisa e receber também. Essa troca sempre é muito válida. Fico feliz de estar aqui. Muito obrigado, obrigado. A data chegou, né? A gente marcou já fazia um tempo, parece que está longe, mas a data chega, né? Exato. E finalmente, então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Agradeço. Sinta-se em casa, é assim que a gente trata todo board member aqui da Board Academy, né? Como se fosse realmente uma segunda casa. Estando aqui na região, São Paulo, no bairro, por favor, a casa é sua. Obrigado. Farei uso sim, sempre que estiver por aqui. Com certeza. Me diga uma coisa, o sotaque já deixou um pouco na dúvida, né? A única certeza que quem está nos assistindo aqui eu acho que ele não é paulistano. Então conta pra gente um pouco sobre a sua origem, né? Onde você nasceu, cresceu, primeiros passos ali na carreira, na formação, pra gente poder caminhar e aí chegar ao ponto de tudo isso que eu apresentei e tantas coisas que você está fazendo hoje. Maravilha. Sou mineiro, nasci de nascimento em Belo Horizonte e logo cedo meu pai, que é médico, resolveu fazer uma tentativa no interior. E aí subiu um pouco mais ali para o lado do Nordeste, e na realidade dentro de Minas Gerais ainda, numa cidade chamada Unaí. E aí montou um hospital e crescemos ali, né? Então cresci no interior, brincando bem solto, aquela coisa de liberdade bastante grande, né? Então é uma reminiscência interessante, porque hoje a gente vê que os meninos hoje não estão com tanta liberdade assim. Isso fez muito importante na minha formação. É uma lembrança grata, satisfeita. E dali eu fui estudar em Brasília.
né? Porque era a capital mais próxima. E aí lá fiz segundo Era grau. mais próximo do que voltar para Belo Horizonte? Exato. Então estava realmente no extremo do Estava no estado. extremo. Eu estava próximo do Goiás, próximo do Distrito Federal. Tá. Já, né? Eu ficava de Belo Horizonte 650 quilômetros e de Brasília 140. Uau! Então era o mais natural que fosse a Brasília, né? E para lá fui e fiz ali meu segundo grau, faculdade inclusive, e aí com muitos amigos. Referência do pai, medicina ou não? Pois é, a dúvida me surgiu, né? Mas eu tinha uma grande questão que, infelizmente, o que é a orientação dos mais velhos? O que é as pessoas passarem, o que é experiência, né? Eu prescindi disso à época. Eu vi meu pai acordando de madrugada para poder atender cirurgia, gravidez, parto, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, esse negócio é muito sofrido. Você acordar toda madrugada, fiquei com isso na cabeça e não perguntei para o meu pai. E isso foi um impasse para mim. Eu falei, eu não queria trabalhar de madrugada. E médico não precisa, são várias áreas diferentes, né? Abri mão disso, poderia ter sido um bom profissional, porque eu gosto da área. Acabei não migrando para outra área totalmente distinta, que foi o direito. Inclusive, contrariando um psicotécnico que eu havia feito, que informava que minha cabeça era 150% cartesiana. Eu tinha que ter sido uma hierarquia físico, matemático, engenheiro e descendo direito o último. Então eu falei, isso vai me dar um problema. Não sabia disso, fiz a matéria. Eu gosto de leitura, tenho facilidade com redação, mas como obrigação é muito, muito pesado, porque como não é da área, não é da vocação, né, isso foge um pouco, gera um certo conflito. Então isso depois com o tempo tem que ser moldado, porque o reflexo não era para isso, né? Mas enfim, formei em faculdade em Brasília, e formei em Direito, e aí fui exercer a advocacia. E aí logo após me casei, né, e trabalhando, tive 2 filhos, né, até inclusive sou casado com a Sara Vasconcelos, minha mulher. Feliz da vida, 20 anos casado, uma maravilha. Eu sou eu sou muito satisfeito com o casamento. Muita gente hoje fala mal de casamento, é muito complicado. Eu penso indiferente, viu? Há uma solução para isso muito boa, que é compartilhar e respeitar. Mas deixa eu só fazer uma pausa aqui. Quando você ainda morava ali no interior de Minas Gerais e ia estudar em Brasília, durante a formação você se mudou como é que foi isso? Você foi morar em Brasília? Fui morar em Brasília. Como não tinha família em Brasília, a minha avó era viva à época e ela foi comigo a Brasília para poder estruturar a condição para que eu morasse lá. Então ela mudou por minha causa e eu fui então criado nesse período pela minha avó em Brasília para poder fazer a faculdade. Que vozona, hein? Exatamente, rapaz. Eu vou te falar, eu sou fã número 1, 0 dela, assim, de tudo. É uma segunda mãe, junto com a primeira. Se tivesse um A e um B, seria... Então, excepcional pessoa, perdi há uns anos atrás, uma perda muito grande, mas foi uma referência na minha vida para tudo, né? Vários nortes foram criados na minha vida por conta justamente desse convívio com ela, que era uma pessoa ímpar. Então, com isso me segue até hoje, inclusive, em tudo que eu faço, até nas minhas limitações está um pouco dessas características aí. Então, de lá, formado, casado, tenho 2 filhos, né? Enzo e Pietro. Já são adolescentes, o mais velho já está saindo da adolescência já. E aí a história é interessante porque é uma coisa curiosa, eu depois de 10 anos de formado, entendi que eu não gostava do direito. E aí, você chegou a advogar? Não, eu advoguei muito, advogo muito. A minha atividade hoje é advocacia, porque eu exerço um papel dentro do serviço público hoje, que é advocacia. Tá. Entendeu? Então, assim, eminentemente é isso que se faz. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu descobri, na realidade, que certas resistências que eu tinha durante o trabalho adivinham justamente da parte de não vocação, eu não era vocacionado para o direito, e aí me assustou um pouco. Eu já tinha feito especialização, investido tempo, já tinha escritório aberto à época de advocacia, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer na minha vida agora? Porque eu não gosto da matéria, eu não gosto do exercício da matéria. A matéria eu gosto, mas eu não gosto do exercício, né? O que eu vou fazer? É uma certa violência para mim. Eu preciso caminhar para alguma coisa que me traga alguma satisfação. E aí eu fui para a parte mais cartesiana, mais matemática do direito, que é a parte empresarial. Desde o começo trabalhei com isso, mas aí eu migrei 100%, eu abdiquei, eu abri da mão das áreas que não fossem, né? Então como é que é isso? Formei em Direito. Antes, até deixa eu voltar um pouquinho, que é interessante isso. Eu sou meio virador, assim, sabe? Eu sou meio espontâneo virador. Aos 8 anos de idade, um tio meu me deu uma banca de sinuca, aquelas mesinhas de sinuca pequenininha para criança. Passei 2 dias jogando direto essa sinuca na minha casa, no alpendre da minha casa, no interior. Acostumei,
Vivia cheio de menino lá dentro, né? Aquela brigaiada para poder jogar uma partida. Eu falei, sabe uma coisa? Tá ficando muito cheio de gente, eu não posso mandar esse povo embora. E eu não quero mais jogar. Eu vou vender partida. Eu montei uma venda de partida, lá fiquei durante uma semana, 15 dias, vendendo partida de sinuca para ganhar dinheiro. Aí vendia combo de suco de laranja com misto quente, então eu montava um combo, criei isso com 8 anos de idade. Até o dia que meu pai chega lá e fala, meu pai, você vai ser dono de boteco? Acaba com isso aqui. Pegou minha banquinha e vendeu, deu para os outros a banquinha para que eu encerrasse com medo que eu me tornasse um dono de bar. Mas assim, o insight da criança que eu digo é o reflexo de querer fazer negócio. Eu sempre gostei muito de negócio, né? Então eu sempre fui assim, voltado para isso o tempo inteiro. Então, depois disso, queria comprar bicicleta, comprar moto, eu fui ser vendedor. Eu entrei vendendo naquela época da Barça, colocaram um anúncio no jornal dizendo lá que precisava de uma pessoa com algumas características. E eu acreditava que eu me encaixava nas características. A autoestima elevada, eu falei, vou participar, talvez eu consiga. Só que eu não tinha nem a idade. Era mínimo 18 anos, eu tinha 17. Ao chegar lá, tinha lá umas 200, 300 pessoas para vaga de emprego, mas eles não anunciam o que era. Só fala que a empresa internacional contrata. Quando fez na entrevista, passaram quase uma hora dando a palestra. Quando falou assim, a Barça do Brasil, venda na rua, só ficaram uns 10 pessoas. Eu falei, aí todo mundo foi embora, não quero isso, né? É o meu reflexo. Acabei de ter chance efetiva de entrar, porque eu não teria chance efetiva de entrar. Eu não tinha as qualificações. Deu certo, entrei. Comecei a trabalhar, fizeram vista grossa para a falta de credenciais, exemplo, carteira de trabalho que eu sequer tinha. E aí, com isso, comecei a vender primeiro mês só sofrimento. Porta na cara, só que você vai aprendendo com as dificuldades como fazer. É uma loucura a gente pensar hoje no vendedor de enciclopédia de porta a porta, né? Exatamente. Mas essa profissão não só para enciclopédia, aspirador de pó, sofá, tinha de tudo. O vendedor de porta em porta. Inclusive, outro dia eu assisti um filme na Netflix, eu não vou lembrar agora o nome, mas um filme muito bonito de um senhor que tinha uma deficiência física e se tornou o maior vendedor de alimentos, de porta em porta. É um filme que está na Netflix, se eu lembrar o nome, depois eu vou falar. Porque era muito comum isso naquela época. A minha esposa vendeu enciclopédia também. Olha aí. Na juventude dela. Não, eu tive sorte, evidentemente. Deus me premiou, é impossível, com a oportunidade de logo no segundo mês vender uma Barça, que era uma Barça caríssima, e me serviu de honorários lá, na realidade não eram honorários, né? Comissão. De comissão para quase 6 meses da média. Então, assim, eu falei, esse negócio é bom, desde que você venda, né? Então, vender é muito bom desde que você consiga vender. E quando você não vende, não é bom. Depois, acabei trabalhando na Xerox do Brasil, que é uma empresa muito conceituada, aprendi muito, fiz um curso de vendas muito interessante lá, chamado Professional Selling Skills, que na época, não sei se continua hoje, mas na época era o melhor curso de vendas do mundo. Eu fiz esse curso. O PSS. Sim. Exatamente, muito bom. E aí você vai dando gabarito, quer dizer, uma formação distinta do direito em si, mas já foi lapidando desde novo, né? Aquele sofrimento forjado no calor também, né? Porque tudo isso em Brasília. Em Brasília. É um sofrimento, é uma luta muito grande. E não, através, graças a Deus, não por necessidade, mas assim, por uma vontade. Então, assim, quando você tem a necessidade, você vai porque tem que ir. Eu, na realidade, fui porque eu quis. Então, assim, eu não precisava estar naquela condição. Podia ter aguardado só colégio, estudado e tudo, mas eu tinha aquela necessidade de fazer as coisas. Eu queria fazer, né? E aí fui. Então, assim, esse ímpeto de querer realizar. E aí, Xerox, eu larguei a Xerox no auge. Eu estava no auge na Xerox, foi a primeira leva de vendedores terceirizados. A terceirização no Brasil foi implementada com a Xerox. Eu fui da parte da primeira leva. Então, assim, como não conheciam a medida, elevaram muito o sarrafo no termo de remuneração. Então, era muito bem remunerados os vendedores da Xerox. E aí eu saí no auge disso para exercer advocacia, porque eu acreditava na advocacia. Eu larguei, eu falei, você é louco, você vai largar o salário da Xerox para começar do zero a advocacia de você. E eu formei com 20 para 21 anos de idade e já abri o escritório e me lancei, né? Então, assim, dali eu comecei a trabalhar basicamente com empresários. E aí eu trabalhei com algumas empresas, consegui penetrar nesse mercado. Mais uma vez, uma coisa interessante, muito amizade, assim, eu relaciono bem com as pessoas. Eu tenho clientes até hoje, grande parte dos meus clientes hoje são clientes da venda da Xerox, olha para você ver. Eu vendi máquina Xerox para esse pessoal e hoje são clientes pessoais de outras atividades. Então, assim, o relacionamento humano vem sendo mantido há 30, 40 anos. Então, isso é legal. E com isso te oportuniza algumas coisas, mais que a média, porque as pessoas lembram de você e falam, rapaz, esse cara posso contar com ele, acho que eu vou lançar a mão dele, vou perguntar para ele, você vira uma referência para uma consulta, para uma
ajuda, alguma coisa. Então você está sempre no circuito. Então, assim, a parte do relacionamento humano é muito importante. A técnica ela é necessária, mas o relacionamento é muito importante. Você está trazendo um ponto que é muito relevante, a gente fala muito aqui na Board Academy para os conselheiros, né? Você pode, como executivo, perder o sobrenome de uma empresa, mas relacionamento você só perde se você, na verdade, nunca tiver construído. Os relacionamentos você leva junto com você, de uma empresa para outra, ou na transição, na continuidade da sua carreira de executivo para conselheiro. E assim como o Frederico falou aqui, são relacionamentos que você pode perdurar por 30, 40 anos, independente de qual empresa você esteja atuando ou tenha atuado em algum momento. Porque relacionamento fica acima do CNPJ. Exatamente. Isso é muito importante. E eu senti na prática, na pele, na prática, porque você não só o fato do resultado do negocial ou financeiro que vem, mas do relacionamento humano realmente. As pessoas te procuram, se não fecham um negócio, mas você me indica quem. E começa a virar uma referência. Uma referência, você vira ponte. Exatamente. Você pode não fechar alguma coisa naquela hora, mas depois vai acontecer. Então eu acredito muito a isso, a esse resultado, por conta dessa situação, né? E aí, ao longo da advocacia que eu fiz eminentemente privada, à época, foi por esse motivo que eu acabei sendo advogado empresarial. E foram sempre assim, com essas situações. Eu advogando sempre para a empresa de um amigo, para a empresa daquilo, vai indicando, ao ponto de eu chegar, eu com 2 anos de formado, assumi uma empresa que era a terceira maior faturamento do DF. Essa empresa era uma empresa muito grande, à época que existia. Eu assumi a parte de direito deles, estabeleci um escritório, uma consultoria jurídica lá dentro, seria um departamento jurídico, né? Emancipamos essa situação, deu um outro patamar para a empresa. Então você começa a ser visto como realizador. Isso é interessante. Mas eu acredito muito nas relações das pessoas que me ajudaram nisso também, né? Então, evidentemente, ninguém faz nada sozinho. E fui tendo as oportunidades. E aí a gente foi fazendo planejamento desde o início, planejamento empresarial, né? Planejamento tributário à época. Eu percebia o sofrimento das pessoas com aquilo e a desorganização natural das empresas. Então, assim, eu me imiscuí na atividade empresarial muito cedo. Como consultor dessas empresas à época, eles traziam muitos problemas, que eu assim, esse problema não tinha que existir. Nós já tínhamos que ter superado essa fase há muito tempo. Uma empresa com esse faturamento, ter esse tipo de problema, que é como se fosse aquela inicial, aquela pequenininha familiar de 2, 3, o pai e filho apenas, você está com 600 empregados, tendo um problema semelhante de uma empresa de pai e filho. Eu percebo uma defasagem muito grande ainda no Brasil, e claro, não dá para generalizar, mas nas empresas que ainda utilizam escritórios de contabilidade externos. Sim. Né? E esses escritórios, eles estão ali processando uma folha, eles estão ali contabilizando as entradas, as saídas, mas eles não têm tido esse papel de consultor para ajudar a empresa a pagar menos tributo. E não é sonegação, é simplesmente um planejamento tributário adequado. O que fez com que abrisse grande espaço para que os advogados entrassem e fizessem esse papel que um contador tributarista deveria fazer. Exatamente. Então você percebe, assim, até reforçando a condição que você colocou, muito importante a sua abordagem, essa visão, não é só negação. Você percebe, por exemplo, que na alocação inicial que se foi feita, a gente tem, por exemplo, aqui um caguete, né? Abre no Simples, que o Simples te garante menos tributo. Não, nas faixas previstas para ele, sim. Mas você pode estar... Chega uma hora que não faz sentido. Exatamente. Você está regulando mais tributo no Simples que num outro perfil jurídico. Então, essa adequação, esse acompanhamento é que nós não temos em geral. Na média não se tem, né? Não tem. Você começa a ter de uma empresa mais que média até, quase grande já para cima, para você ter um acompanhamento já com planejamento desse, né? Porque nós, infelizmente, não temos na cultura o planejamento. Até temos uma coisa interessante, eu fui depois, vou lhe contar aqui, eu fui também entrando na área de administração, na parte de gestão, que é a parte que eu gosto. Então, assim, comecei a conversa falando sobre por que eu não gostava do direito, mas ela me trouxe até aqui, exerci bem o que eu pude fazer, venho fazendo da melhor forma, investi nisso, mas o meu gosto é pela gestão. Então, por isso eu fui caminhando para este lado, né? Mas você percebia que as pessoas não têm muito essa tendência aqui por uma questão de planejamento, não gostam de planejamento. E tem uma máxima na administração, da má administração, que é o bom gestor é aquele cara que resolve vários incêndios. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu acho que ele não tinha que ter incêndio, não tinha que ter emergência. A emergência tem que ser residual. Você tem que ter uma coisa organizada e, evidentemente, você não controla tudo, né? Surgirão problemas, mas tem que ser residual. Quando você passa a pagar apenas incêndio, você vai ter uma dificuldade para gerir a empresa de forma correta, né? E ter um resultado positivo, então melhor. E aí, com isso, você precisa ter essa visão. E você percebia que não tinha as empresas. Aí você começa
como advogado dando palpite ali na parte jurídica, mas vê que falta um problema aqui de gestão. Aí você começa a entrar. Eu falei, gente, tem um ambiente muito grande para eu trabalhar aqui. Eu vou oferecer uma consultoria além do direito, da jurídica, de planejamento nisso aqui, de organizar. Como já gozava da confiança do proprietário, do diretor, porque já era advogado, comecei a aconselhar, começar a fazer. Aí eu montei estruturas reais com aquilo. Aí me associei com um contador, com um amigo, com um economista. Né? Aí começamos a prestar efetivamente essa consultoria na parte de empresas. Então, assim, esse envolvimento com a empresa é desde o começo. Né? E aí, uma certa hora, por que foi que eu toquei no assunto também da vocação? Porque, assim, você está andando bem, está indo tranquilo, você está conseguindo cliente, está sobrevivendo bem na carreira, naquilo. Por que mudar? Eu já fui louco lá atrás de largar Xerox no auge, né? Por que não mais uma vez, né? Aí eu falei, gente, 10 anos, olhei para trás, um amigo tinha me dito, ó, você há 10, 15, 20 anos, olhe para trás e veja o que você fez, veja se é isso que você queria. E ainda há tempo de você redirecionar. Seguindo o conselho de um colega mais velho, bem mais velho que eu, o cara tinha 30 anos, no auge dos seus 30 anos, eu estava com 20, né? Então eram 10 anos a mais. Vou seguir a recomendação. Olhei para trás e falei, não era bem isso, eu estou sofrendo um pouco para poder fazer. O que eu posso tentar? E estava na época de concurso, muita gente fazendo concurso. Um amigo meu que andava muito, estava sempre muito junto comigo, e eu tinha assim, ele era um cara mais relaxo, mais bom vivant. Aí eu falei, esse camarada não vai gastar muito de esforço, não. De repente está ele estudando para concurso, virando noite. Eu falei, alguma coisa no mundo aconteceu que eu não fiquei sabendo, porque se ele está estudando para um concurso, alguma coisa vai acontecer que eu não soube, né? Resolvi fazer, consegui passar num concurso público, então eu entrei na carreira de procurador do Banco Central, que eu exerço ainda hoje. E lá uma outra vivência diferente também aconteceu, muito interessante, porque você atua ali um outro viés, um outro perfil de ótica, né? Você vai ter olhando de dentro da administração para fora. Aí eu pude ver os casos que eu atuava de fora para dentro, agora de dentro para fora. Você inverte a ótica para poder enxergar o mesmo problema. Também lhe traz uma nova visão, uma nova perspectiva. Você começa a enxergar várias coisas que você não enxergava de fora. Também é um agregado muito forte. Logo após esse ingresso, entrei na área de contencioso, que era natural para mim lá. Eu fui convidado por um amigo, mais uma vez um amigo. Você vai perceber que nos relatos que eu vou passando, eu estou sempre com um amigo ajudando. E outra coisa, uma parte, não é porque eu sempre procurei muito investir em conhecimento. Eu procurei muito me aprofundar nas questões, conhecer, especializar, mas as coisas não andam estanques. Porque é o seguinte, por mais que você seja especialista, você não relaciona, ninguém sabe que você é especialista. Então você precisa realmente daquela pessoa saber a divulgação disso. E tem que ser com canais credenciados. Você fala para a multidão na rua, eu sou isso, aquilo, não vai resolver muito. Então você tem que estar no ambiente correto, com as pessoas corretas. Um amigo falou, Fred, eu sei que você tem uma formação muito boa e eu queria lhe convidar para uma situação. Estamos com dificuldade. O Tribunal Regional Eleitoral aqui, pouca gente se candidata para ele. Que o TRE é um tribunal federal de eleição, né? O Tribunal Regional Eleitoral. Você há 2 em 2 anos, você tem eleições no Brasil, no DF 4 em 4. Mas você precisa, esse tribunal tem esses processos eleitorais. E na época, em Brasília, ele falou, estamos prescindindo de gente boa para atuar. Eu falei, mas eu não tenho formação, não tenho condição para isso aqui. Ele falou, não, sua formação é muito boa, você não tem eleitoral, mas você poderia se candidatar. Me candidatei e fui nomeado. Então, fui nomeado como, lá, o cargo é chamado desembargador eleitoral. Fui nomeado desembargador eleitoral com 34 anos de idade. Na época, eu fiz uma consulta, me parecia que eu era o mais novo do Brasil, eu não conheci ninguém, dentro da procura que eu fiz, alguém mais novo, né? Mais uma experiência de fazer julgamento das questões, olhar pela ótica agora do julgador, né? Lá também tive a experiência de relacionar com a parte administrativa do tribunal, relacionar com pessoas. Você tem a folha de pagamento das pessoas, tem que julgar sobre isso, tratar. E lá eram declinadas atividades e você tinha que exercer atividades pertinentes, né? Além da judicante, que seria julgar, você tinha administrativas. E eu fiquei por um tempo tomando conta da parte pessoal, de relacionamento com o pessoal, da administração do tribunal em si. Então você começa uma outra ótica nova, que já foi agregada, né? Então, depois dali, migrei um pouco de área dentro do próprio Banco Central, entrando na parte consultiva. E a parte de normas que eu atuo hoje, inclusive, você faz basicamente compliance. Você vai exercer, você vai participar da revisão, da criação e revisão das normas que regulamentam as instituições financeiras.
Então, assim, você vai que é um leque muito grande, muito aberto de atribuições que você vai somando, mas todas elas, no final das contas, são interessantes porque você começa a compreender onde é que isso deságua. E para uma empresa, você quase que consegue de A a Z conhecer as atividades por todas essas óticas que você vê. Então, assim, por isso que é interessante. Você vai ter não era uma carreira que eu pretendia, não foi pensada assim, mas como aconteceu, eu no caminho fui tentando buscar o norte melhor para caminhar, né? E foi funcionando. Então, também tive uma oportunidade de fazer auditoria nesse intervalo, porque eu fui nomeado durante esse trabalho para ser presidente da comissão de inquérito. O que é isso dentro da instituição financeira do Banco Central? Quando uma instituição financeira não vai bem, né, você tem a parte de fiscalização, a fiscalização vai lá, observa e fala, estamos com um problema, e intervém nessa instituição financeira. E aí tem as várias formas de intervenção, não vou entrar nesse detalhe, mas por consequência tem que nomear uma comissão de inquérito para investigar o que foi que deu causa à bancarrota da instituição financeira, né? E eu fui, em duas delas, eu fui nomeado para ser o presidente da comissão de inquérito. Então você desce na minúcia da contabilidade bancária. Então você começa a conhecer até aquela arruela com parafusozinho lá da ponta da contabilidade bancária, na visão da auditoria. Então, mais um agregado, auditoria junto com a contabilidade bancária, que é muito especializada e muito densa, né? Mais um valor agregado. Aí tive duas oportunidades nisso aí. Em razão disso, fui convidado por um colega, mais uma vez, que trabalhava no MEC, à época, ele era chefe de gabinete do MEC, e ele falou, Fred, eu preciso de um cara com teu perfil aqui. Nós estamos com um problema grande. Você atua junto à TCU, você conhece bem a atividade do TCU. Você tem noção de auditoria, você tem noção dessas questões todas. Eu preciso de um cara aqui no meu controle interno. Nós estamos com um problema sério. O ministro está aqui tomando bola nas costas todo o tempo. Há um descontrole completo aqui. E eu confio em você para esse desafio aqui, para fazer isso. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho formação em controle interno. De novo, assim, a formação é importante, mas assim, a minha não era originalmente aquela, né? Quando eu saí lá do tribunal, eu estudei tanto a matéria eleitoral que por um tempo eu fiz, inclusive, eleitoral, porque você consegue conhecer toda a dinâmica, os limites da matéria em discussão. Basta investir. Então, o problema maior não é o investimento intelectual, eu acho que é a vontade e o relacionamento. Sempre vai bater nisso, porque o investimento você consegue, ter um pouquinho de disciplina você faz, né? Não é nada excepcional para ninguém, assim, não precisa ser um gênio para isso, basta ter um pouquinho de disciplina. Aí eu fui trabalhar com um colega lá no MEC, num controle interno. Eu falei, eu não sou da carreira. Geralmente são os colegas da CGU, são concursados, já são naturais. Só fazer um parênteses, me diz uma coisa. Você entrou para esse setor através de um concurso público? Inicialmente. Isso. Depois, internamente, quando você muda de cadeira, o que você faz com o cargo ao qual você é concursado? Você congela ele? Como que isso funciona na prática? Tá, vamos lá. Quando você faz o concurso do Regimento Civil dos Servidores Públicos Federais, concurso específico dessa natureza, você tem um cargo, você é admitido a um cargo, né? Você passa a exercer um cargo ali dentro. Aí tem duas situações distintas. Você pode exercer uma função adicionada a esse cargo, por exemplo, eu estou lá numa função X e eu passo agora a ser coordenador, ser chefe de algum setor, mas eu continuo sendo com aquele cargo somado com a função. Isso é uma questão. A segunda é o que você perguntou. Eu sou mandado para uma coisa fora do meu ambiente. Tá? E ali o que acontece? Eu continuo atuando ali no meu cargo, se for somado. Se não, não é removido, como é que eu vou explicar para você aqui? Eu sou alocado, designado, alocado nesse outro posto, e aí tem uma combina com relação a quem paga o salário. Tá. Então, por exemplo, assim, aí o MEC passa o responsável pelo pagamento, entendeu? Então, você tem essas previsões legais para essas coisas, mas o seu cargo fica lá permanente, aguardando o seu retorno. Porque como você é daquela carreira originariamente, você está sendo cedido, que é a palavra correta, para exercer uma atividade qualquer que a princípio é temporária. Então você passa um período por um motivo específico, né? E ao final daquilo você retorna ao seu cargo de origem. Então essa que é a dinâmica. Então eu saí dali para poder estar no MEC, meu cargo foi congelado, vamos colocar a palavra como você colocou assim, fui cedido, exerci por o período que fiquei e depois retorno para o meu cargo. Tá. Essa que é a dinâmica, perfeito, né? Porque eu sou de carreira. É diferente se você fosse, por exemplo, um terceirizado, se você fosse um cargo em comissão apenas. Você não tem o cargo de concurso. Você não tem estabilidade, você não tem uma vinculação àquele cargo. Você está ali por uma conveniência de momento, você foi nomeado sem concurso. Aí se você sai, você perde, você rompe o vínculo, né? Eu não rompo o vínculo na sessão, né?
E na UMEC, eu fui ao MEC, então, aí como chefe do controle interno. Nessa chefia, aí começa. O primeiro desafio, implementação de gestão de risco no Ministério. Isso em 2016, 2014, 2016. Você imagina que a gente falando isso no Brasil, gestão de risco, poucas empresas exercem esse tipo de coisa. Não fazem, não tem essa promoção, que ela é muito evoluída. Você vê assim, acabei de falar um pouco atrás de que empresas de 600 empregados não têm a gestão necessária, parece que é uma empresa de pai e filho apenas, né? Imagina a gestão de risco, que na minha visão é um negócio muito mais elaborado para você fazer. Você tem outras questões mais prementes para você fazer para chegar na gestão de risco, né? Você precisa acertar muita coisa antes na parte de gestão. Imagine implementar isso no serviço público. Olha o tamanho do problema. E era a primeira tentativa que se tinha, que é uma resolução conjunta que teve do Ministério do Planejamento à época e a CGU, que definiram que era importante fazer. Então, todos os ministérios, eles deveriam implementar a gestão de risco, que deu-se um prazo limite de 4 anos. Eu entro nesse começo. Aí, duas questões de saída já. Eu estou com um problema em relação aos processos do dia a dia do Ministério, que eu tenho que fazer a gestão desses processos em relação ao Ministério, nas compras e tudo, que o TCU fiscaliza. E agora eu tenho que implementar a gestão de risco. Lá vou eu cair de cabeça na gestão de risco, para entender o que era isso. Conhecia na prática uma coisa ou outra, mas que foi debruçar para me formar nisso. Aí entrei em todos os cursos possíveis, falar com as pessoas, conversei muito, estudei. Mas eu sou meio neurado com esse negócio quando eu quero um negócio para sentar, eu passo assim 1 mês, 2, só faço aquilo na minha vida, né? Então eu tenho essa característica. Se eu quero uma questão aqui, eu debruço nela, eu passo 1 mês, quase que eu fosse uma especialização, eu faço em 2 meses. Eu só leio aquilo o dia inteiro, viro qualquer espacinho que eu tenho no tempo, eu leio sobre aquilo e vou dedicando. Então, assim, o pessoal chama de comer livro, né? Eu tenho essa facilidade, eu gosto de fazer isso aí. Fiz o mesmo com a gestão de risco. Aprendi, agora vai implementar na prática. Aí começa o sofrimento. Aí, de novo, as pessoas são a solução de muitas questões, mas também são resistentes a um problema às vezes. Qual a grande questão que nós percebemos aí? A resistência à mudança que as pessoas têm. A resistência ao novo. Então, você começa a entender as necessidades de algumas questões importantes. Transparência. O compliance, por exemplo, que você faz, quando você tem que ter transparência, tem difusão de informação. Se você não demonstra para as pessoas o que está acontecendo, por mais bem intencionado que você seja, por mais bem quisto que você seja, aquela coisa vai estancar. Porque você tem que comunicar com as pessoas. Então, de novo, voltando para a gestão, eu estou sempre fazendo um vínculo com a história da minha experiência, porque assim, eu sempre tive o foco no norte na questão da gestão, porque é o que eu gosto de fazer. Então, eu sempre tentei tirar aproveitamento disso para a gestão, para o íntimo das empresas. Então, o que você faz ali? Você vai fazer aquela situação, vou implementar, mas vai melhorar a sua vida com isso aqui, mas eu não estou vendo. Então, você tem que mostrar para o cidadão o que vai acontecer, ser transparente. Aí, eu fui colocado no departamento à época, controle interno, tinha 2 servidores apenas e um terceirizado. Quando eu finalizei lá, eu estava com quase 15. Mas então foi favorecido? Não, foi demonstração de efetividade das coisas. Você vai transparência, demonstração de efetividade, retorno disso. As pessoas vão confiando e vão te alocando mais estrutura. Sim. E as pessoas ficaram felizes, por exemplo, você muda o ambiente, você muda a carga do ambiente, sabe? Uma coisa simplória para você poder ver como é que fazia. Lá nós tinha uma terceirizada, e ela é pessoa terceirizada, não é concursado, né? E ela ficava atendendo telefone. 8 horas por dia, recebia um salário lá, não é acima do mínimo, mas só para atender telefone. E as ligações, assim, eram 2, 3 por dia, externas e umas 10 internas, no máximo. Primeira coisa, não tem sentido nenhum essa menina receber o que essa menina recebe para poder atender telefone. Aí, por que ela não faz mais nada? Não, porque nunca deixaram, porque eu sou terceirizado. Eu falei, não, isso vai mudar. Você vai participar das reuniões, você vai tomar ciência do que está acontecendo, eu vou te colocar em cursos. O brilho no olhar dela, você não tem noção. Eu me sinto parte integrante agora, entendeu? Então, a gente fazia reunião de gestão, ela entrava. Mas eu sou secretária. Eu falei, não importa. Porque todo mundo aqui vai saber a função do outro. Você não vai exercer, mas você vai saber. Não tinha um manual de conduta. Até para num atendimento telefônico saber para quem direcionar. Exatamente. Do mais básico assim até o mais complexo. Assim, na ausência de alguém, ela talvez conseguisse suprir por um período, porque ela teria conhecimento daquilo. Aí montar assim, as coisas básicas, eu vou falar que assim, não tem nem por que dizer isso, mas é engraçado. No dia a dia você percebe que isso é essencial e não se tem. Montar manual de conduta, de estrutura, ninguém não sabia nem o que o outro fazia. Então existia uma competição, aquela coisa de vou dominar a informação, porque eu fico importante quando eu domino a informação só para mim. E retenho. Exatamente, eu crio um feudo.
Quando eu cheguei, o que aconteceu? Eu tive muita resistência à minha pessoa, porque eu não era da área. Eu vinha de uma área diferente. Eu não era, como é que é o... Eu esqueci o nome do cargo deles agora, tem um nome específico do cargo, auditor. Eu não era auditor de carreira. Então, uma pessoa que estava dentro falou assim, nem era, ela era terceirizada, ela tinha um cargo em comissão. Ela falou o seguinte, eu vou resistir, porque eu tenho informação, eu estou aqui há 13 anos aqui dentro, quem domina sou eu, o novato que sou eu, estou chegando, eu vou estancar, não deixo ele participar, logo mando ele embora. Mas aí, com toda essa história que eu te falei de perseguir, de debruçar, de fazer, eu falei, final de semana, noite, virando, aquela confusão. Eu falei, eu sei que é por um período só, é por um curto espaço de tempo, então me submeto, sem problema, 2, 3 meses aqui, foi o que aconteceu. Entendi tudo, chamei a menina as 2 vezes, vamos nos ajudar, você tem experiência, colabore com a gente. Não, ela só sabotando porque ela queria reter o conhecimento. Eu falei, assim você não consegue continuar com a gente, porque aqui todo mundo sabe de todo mundo. Montei o manual, sem a presença dela, todo mundo foi ciente, fizemos um curso de formação. O grau de satisfação subiu muito, a produção subiu muito, assim, uma efetividade muito grande e as pessoas todas engajadas. Então, aí começamos a tentar fazer isso nos demais departamentos, para implementar a gestão de risco. Entendeu? Qual a grande resistência que a gente tinha da novidade? Só que eu não tinha acesso à gestão dos demais departamentos. Eu passava um norte para eles, que seria bom, mas eu não estava essencialmente com eles como estava no meu. No meu foi rápido, revolucionar, porque estava no contato direto. E aí o que acontece? Você começou a ter aquele desnível de evolução dentro da gestão de risco ali. Né? Como que você vê essa questão de implantação de um processo de mudança numa atuação com funcionários públicos que tem estabilidade, né? Eu percebo, e quando a gente tem aí pessoas do mercado, sejam empresários, executivos, que querem ir para um cargo público, como por exemplo prefeito, governador, presidente, né? E eles acham que eles vão conseguir implementar tudo aquilo que os levou a ser bem sucedido enquanto empresário. Sim. Só que como empresário eles tinham funcionários, fez, está aqui, não fez, vai ser mandado embora e eu contrato outro. Quando chega lá no cargo público, ele se encontra com pessoas que, se não fizer, vai continuar lá. Sim. Né? Então, como que é isso? Como passar por esse processo de convencimento das pessoas quererem mudar, se elas, não, eu estou bem aqui, estou na minha zona de conforto e não vou mudar porque... E não tem o que você fazer porque, assim, eu não vou perder meu emprego se eu fizer ou não fizer. Perfeito. Eu acho que esse é um grande conflito que acontece e talvez o nosso serviço público ele não é tão bom hoje, se eu posso usar esse termo, por conta dessa zona de conforto que a estabilidade fornece aos servidores públicos. Tá. Muito boa pergunta. Eu vou poder até esclarecer algumas coisas. Bem interessante isso aí. Eu acho que, de novo, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, a transparência. Você percebe uma grande resistência das pessoas porque elas não sabem o que estão fazendo. Existe uma resistência, uma retenção de informação que não há conversa entre departamentos. Você percebe claramente isso nos dois ambientes. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que tem que haver é você ter a transparência, o exemplo, evidentemente. Aquela história de faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não dá certo. Isso aí nunca funcionou porque o exemplo é aquele negócio... A referência, né? A explicação, ela pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Então, você tem que também ser referência. Se você está disposto a ser coordenador, ser chefe, ser diretor, ser cabeça de alguma instituição, você tem que dar o exemplo, infelizmente, para aquele. Então, ou você vai e seja o exemplo, então ou não vá. Você está faltando um predicado importante para você ser referência em alguma coisa. Você precisa mostrar que você também está submetido àquele mesmo princípio, aquela mesma tendência, perspectiva, o que seja. Então, quando as pessoas percebem que isso está acontecendo, há transparência, e você sabe para onde está caminhando, eu acho que mesmo no serviço público a resistência cai bastante. Tá? Eu tive uma grande dificuldade de implementação no começo disso lá no MEC, nessa gestão de risco, por causa dessas questões que eu lhe coloquei. Eu, inclusive, fui buscar um apoio técnico. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso naquela Harvard Kennedy School, que é um ambiente que a Harvard tem para gestão governamental, para altos executivos. Então você tem lá, coloca os problemas do dia a dia e você vai faz um trabalho, foram 80 horas. Esse curso é muito prático, voltado só para a gestão. Você apresenta o problema que você tem, eles avaliam se o seu problema é legítimo de ser discutido, e aí se eles aprovam o seu problema, aí você vai desenvolver uma tese, mas a sua tese não é só escrita não, você vai formar uma tese, executar a sua tese e tem que reportar o resultado.
Aí você ganha um certificado. E eu estava no meio daquela bronca de gestão de risco. E eu falei, pronto, achei agora a fome com a vontade de comer, porque eu estou com a necessidade, é um mega de um curso, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou poder frequentar um curso bacana como esse, vai dar um agregado muito forte para a minha pessoa, né, assim, do meu currículo, e olha, tudo eu vou conseguir talvez retirar a solução. Duas coisas interessantes, eu consegui confirmar muita coisa que eu já fazia, só que eu não tinha nome para ela, que eu não era técnico. Então eu consegui os nomes das coisas que eu já fazia. E agregar alguns ferramentais que eu não tinha, né? Então foi duplamente vantajoso para mim. Saber que eu estava na direção correta e trazer novos agregados. E aí lá eu consegui a solução do problema nesse sentido. Assim, foi aprovado e tudo. E uma coisa que é interessante, que marcou muito, que é a falta de comunicação departamental. Você não tem a transparência, você não tem um exemplo, você começa a não conseguir convencer a massa, aí começa a sabotagens, subliminares, não, sorrateiras. A pessoa fala com você, não, estamos dentro, vamos fazer, e por trás ela faz o contrário. Isso começa a acontecer muito nesse sentido. Quando você percebe que isso funciona tanto no ambiente privado quanto no público, você fala assim, isso tem que ter em todas. Eu posso até mais evoluído em outras questões, mas isso aqui é o básico, eu tenho que partir disso, não permitir os feudos. Eu não vou citar questões agora, mas assim, estamos passando por um processo semelhante a esse agora, dentro do serviço público. Houve uma resistência, assim, impressionante, uma resistência das pessoas envolvidas, principalmente por causa da falta de transparência. Isso porque eu estou vivenciando. Eu estou no lado de cá agora. Eu sou o servidor atingido pela mudança. E aí vejo como é que os meus pares, como é que estão reagindo. Qual foi o grande motivo da resistência à mudança colocada? A falta de transparência, a falta de exemplo. Se chegasse para você e trouxesse, precisamos mudar por esse motivo, ainda que com prejuízo, mas é essa a realidade. E o cara dá o exemplo, o cara sempre foi referência, o cara que está responsável por empreender e resolver aquela questão, as pessoas vão. Quando não se tem, esse é o grande problema. E aí você falou do serviço público mais difícil. Como é que você faria com isso agora, voltando? Se você praticar essas condições, estabelecer um patamar para acontecer, os demais que são excluídos não gostam. Aqueles que vão querer resistir, eles acabam aderindo àquele patamar novo que você consegue arrastar com um exemplo. Então, voltando, por exemplo, do MEC que eu lidei, eram 7 departamentos bem separados. Tinha o meu e tinha um outro departamento, eu esqueci o nome dele agora, e tinha uma moça, uma empresária de Pernambuco, que ela foi chamada justamente pela eficiência que ela tinha, da iniciativa privada, a trouxeram para tocar esse departamento. Ela implementou um sistema novo que eu não conhecia lá dentro, no dela. Eu falei, eu queria copiar, para você ver, a troca de informação. Eu falei, rapaz, gostei muito, eu nunca pensei nisso. Posso? Foi na hora, eu te passo toda a minha pessoa, minha estrutura, tudo que eu tenho de experiência, te passo. Eu falei, o que me falta? Ela faz o mesmo comigo na sua estrutura de gestão de risco, nas questões que você colocou. Fizemos a troca, e aí, como ela tinha essa vivência, os departamentos tiveram uma melhora muito grande em relação aos demais. E aí o que eu percebi? Quando você estabelece um padrão como esse, todo mundo segue. Eu também tinha dificuldades na minha equipe. Tinha pessoas que resistiam inicialmente da característica delas. Elas geralmente são mais demoradas e tudo. Como você tinha um paradigma novo, elas seguiam. Mas era muito claro, porque ficava muito evidente o seguinte, por que você resiste se você está tendo melhoras em todas as situações? Então você consegue efetivamente mudar, mesmo no serviço público, quando você tem essas condições, essas características. Legal. Entendeu? Então, assim, iniciativa privada você tem um instrumento de pressão que você não tem no público, né? Você não paga o salário, a rescisão é mais simples e tudo. Mas não pense que seja a estabilidade em si que seja o problema, e sim a forma da gestão. Uma coisa que eu vejo que é um certo problema da administração pública é que as pessoas, às vezes, são colocadas em situações de mando, eles não têm condição de estar lá. Isso acontece muito. Automaticamente vai faltar o quê? A referência e a transparência. E aí, com isso, acontece, trava todo o processo, como eu ia explicando. Então, na realidade, não é estabilidade em si. Ela pode, de algum jeito, trazer o engessamento? Pode, porque o cara, às vezes, fica muito acomodado e tal. Mas quando você estabelece um paradigma novo lá, e ele vai ficar excluído pelo mau comportamento, ele mesmo quer se adequar. Então, muito bom você falar isso para a gente. Desmistifica muito isso. Algo que talvez o setor privado tenha, né? Esse certo preconceito em relação aos servidores públicos, de que estão acomodados, estão na zona de conforto e que se sustentam por conta de uma estabilidade. Muito bom mesmo
falar sobre isso. Você, depois do MEC, voltou para a sua carreira original de concurso? Sim, voltei. Que é onde você está hoje. Exatamente. Eu exerço lá hoje na parte de normas, que é justamente a consultoria dada para você na elaboração e conferência de normas que vão ser editadas pelas instituições financeiras, né, para regular. E isso não tem nenhum conflito com você ainda ter atividades paralelas, não, seja do da sua conselho. Empresa, como a escritório advocatício, como consultoria... Empresa, você não pode ser gestor. Né? Tá. Então, por exemplo, se eu for sócio de uma empresa, eu posso ser sócio de uma empresa privada, o que eu não posso ser é o gestor. Então, você não pode exercer atividade de gestão. Né? E, evidentemente, o melhor da situação é você não se colocar em situação de risco. Então, por exemplo, se você tem uma empresa e essa empresa, por algum motivo, a atividade dela pode vir a servir próximo de onde você está, não faça, entendeu? Decline. Infelizmente, vai ter limitações de ambiente. Mas isso faz parte do jogo. Né? Se você, na realidade, quer ter atividade plena, você tem que abandonar o serviço público realmente, sem problema nenhum. É muito claro para mim isso, é muito tranquilo. Então, o que você faz? Não exerce a gestão ali e você não exerce atividades que possam colidir com o ambiente de trabalho. Como consultor e conselheiro, tranquilo, porque realmente são atividades pontuais. Exatamente. Você não está na operação, você não está no dia a dia de nenhum negócio. E o conselho, o que acontece? Existe uma lei que regulamenta as carreiras de serviço público, em que ela impede que... Ela fala o seguinte, o problema que você tem é quando você tem conflito de interesse e conflito de horários. Entendeu? Essa que é a questão. Não tendo esses dois problemas, esses dois conflitos, você não tem impedimento algum. E o conselheiro, no caso, passa justamente por aí. Então, o que acontece? Você vai ter que ser conselheiro de uma instituição financeira. Não posso. Há uma limitação para mim. Porque aí eu vou estar relacionando justamente com uma figura que é regulada pela instituição financeira, pelo Banco Central, que eu faço parte. Então, você não poderia. Mas essas limitações, assim, já são pequenas também, porque você acaba não podendo ser conselheiro apenas de instituições financeiras. Você tem empresas, por exemplo, aí, a maioria delas no Brasil, a gente sabe disso. Tem um universo de empresas. Absurdo, que você não consegue esgotar, então não tem por que você se arrumar problema numa coisa que já te limitando, né? Então, assim, tendo essa consciência desses limites é muito tranquilo. A gente fala muito isso aqui na Board Academy, né? A pessoa ainda é um executivo. Sim. Está querendo migrar para a carreira de conselheiro. Eu sou um executivo de TI e aí eu vou ser conselheiro de empresas de TI. Toma cuidado. Sim. Porque você pode cair numa situação em ser conselheiro ou tentar ser conselheiro de uma empresa concorrente com a empresa onde você é executivo de TI. Exatamente. Então, o menos arriscado, na verdade, é você ser conselheiro em outros setores e não o de TI. Exato. Né? Aí você não é mais executivo, você é conselheiro. Esse risco acontece do mesmo jeito. Eu não posso ser conselheiro de duas empresas do agro que concorrem diretamente. Perfeito. Eu posso ser conselheiro de duas empresas do agro, mas que vendam, que atuem em mercados diferentes. Né? O mesmo setor, porém com produtos ou serviços distintos. Uma vai vender adubo, fertilizante, a outra vende implementos agrícolas. Sim. Legal, são complementares, estão dentro da mesma cadeia do agro, mas não concorrem diretamente. Né? Eu acho que esse cuidado, todo conselheiro, todo profissional Perfeito. deve ter. E respeito, inclusive, a sua fonte pagadora. Né? Alguém te contratou, assinou um contrato de trabalho lá com você ou um contrato como conselheiro. É que a gente não lê as linhas pequenas, Isso. mas tem lá conflito de interesse. E mesmo que não tivesse, o bom senso diz que eu não posso estar discutindo com você aqui um assunto super estratégico da sua empresa e no dia seguinte estar aconselhando uma outra empresa que é nitidamente um concorrente seu. Exato. Uma coisa muito interessante que você falou que é o seguinte, eu falei um pouco de normatização, que existem leis que regem isso, só que antes das normas você tem duas coisas interessantes, que é justamente a ética e a moral. Exato. Que são balizas anteriores. O que acontece? A normatização, geralmente, ela vem para concretizar o que pensa a ética e a moral. Tanto é que há uma diferença entre ética e moral, né? Então, assim, a ética, ela é universal. A moral, ela é relativa ao ambiente que você vive. Então, a moral do brasileiro pode ser diferente da moral do africano, ou do europeu e tudo. Agora, a ética tem que ser sempre a mesma. E a ética é interessante. É baseada num outro precedente anterior, maior ainda. Não sei se você vai saber. Assim. Diz pra gente. Princípios cristãos. O que acontece? Você vai influenciou, quer queira, quer não, tem quem não goste, mas a realidade é o seguinte, toda a cultura ocidental ela foi baseada em princípios cristãos. Então, que remetem a algo mais antigo da época lá do povo de Israel, Exatamente. De Moisés no deserto, porque não tinha como conduzir um povo por um deserto se não tivesse lei sanitária,
lei civil, não é isso? Lei moral. Exatamente. Então você tem os paradigmas mais antigos que eles vão desaguando nos mais recentes. No caso, a normatização é a mais concreta, a mais visível, mas é a mais recente. Então você não precisa ter uma normatização dizendo que você vai ter conflito de interesse. Você já tem a ética moral anterior te dizendo isso e os princípios também anteriores a eles. Então o que acontece com isso? Você já tem você já sabe que você está fazendo coisa errada. Sabe. Não precisa da norma, entendeu? Então, só que você perceber em várias circunstâncias da nossa convivência social já existem essas balizas normatizadas. Não é só no serviço público. O serviço público só fez repetir o que tem em outros cantos. O advogado, vou dar o exemplo que eu conheço mais. O advogado, por exemplo, se eu recebo uma pessoa para consultar por um problema dela e ela apresenta o problema dela e depois não fecha o negócio, eu não posso fechar com o ex-adverso dele, porque eu tive acesso a informações, vamos dizer, privilegiadas. Por quê? Porque ele estava passando o que ele precisava ser defendido, representado, né? Então, quer dizer, isso não pode acontecer. Você não pode representar dois senhores, por exemplo. Mas isso tem em todos os cantos. Olha só o que aconteceu comigo dias atrás. Eu sou conselheiro de algumas empresas. Uma dessas empresas, nós começamos um processo, e não vou citar aqui empresas, mas nós começamos um processo para vender essa empresa. Num processo de venda de empresa, tem várias empresas envolvidas, né? Sim. Advogados, auditores, consultores, dos dois lados, inclusive. Né? Então, é um processo que esse nosso levou talvez mais de ano. Né? Então, muitas reuniões, muita gente envolvida. Não chegamos no final numa conclusão que levou à venda. Uhum. O lado vendedor desistiu do processo após várias etapas. Muito bem, desistimos. Na última reunião de conselho, discutindo, e agora? A gente desistiu daquela venda, mas vamos continuar buscando vender a empresa ou vamos nos recolher e vamos fortificar a empresa e crescer e passar pelo processo de sucessão? Como é que vai ser o caminho? E aí alguém lá no meio da reunião do conselho levanta a mão e fala: por que a gente não contrata o assessor da parte que estava interessado em comprar a gente? Porque ele conhece um monte de outros clientes que podem de repente nos interessar e vir falar com a gente. Eu na hora, não está escrito em lugar nenhum, mas eu já levantei a mão. Gente, isso não é ético. Justamente. Porque se eu falei não para um cliente dele, como é que agora eu contrato ele para ele me indicar outros clientes? Não faz sentido isso. Eu acho que inclusive tem no contrato dele com este cliente, mas mesmo que não tivesse, é o ponto que você falou, tem coisas que não precisam estar escritas. Porque parece ser tão óbvio. Né? Eu vou montar o conselho numa empresa e essa empresa vai continuar praticando o caixa 2, vai continuar misturando o caixa dos donos com o da empresa. Tem coisas que são tão óbvias, não faz sentido. Então é melhor não ter governança, não ter conselho, porque se a empresa não quer adotar essas melhores práticas, vai montar o conselho o quê? Para inglês ver? Para mostrar para o banco, para ter um melhor rating lá na hora do crédito, para ser aprovado numa licitação. Formalisticamente apenas. Exatamente, não faz sentido. Então não é um lugar para eu como conselheiro atuar. Exato. Então na hora eu levantei a mão e falei, pode parar, não faz sentido isso. E aí obviamente eu não tinha, não é um conselho de administração, um conselho consultivo, então logo eu não tinha um voto para parar aquilo, mas pelo poder de influência e persuasão, eu convenci todo o conselho de que aquela ideia que surgiu, do mesmo jeito que surgiu, foi que nem o cometa Harley. Passou, né? Então já foi abandonada e ok, nós tem razão, não dá pra gente... Podemos até consultar outras empresas, mas não essa, porque essa de alguma forma está 1 ano conversando com a gente aqui e representando uma outra empresa. E uma coisa interessante que você coloca também, que reforçando o que eu disse, é que é o seguinte, mais do que um princípio, que isso é importante ser observado, porque isso faz parte da nossa convivência social, você não pode ver sem princípio, sem regra, né? Tem que ser, senão vira um caos, uma desordem tremenda. E você começa a ver o seguinte, quando você começa a praticar isso, esses limites éticos, essas balizas, você percebe o seguinte, o universo é tão grande de oportunidades que não justifica nem na prática fazer isso. É verdade. Então você percebe que o cidadão que às vezes pratica esse tipo de situação, sendo antiético, rompendo com balizas necessárias, ele é até ineficiente, porque se ele tivesse um pouco mais de eficiência, ele estaria atendendo os demais que estão livres, que geralmente é a esmagadora maioria. Basta olhar um pouco para o lado. Então não precisa nem disso, nem na prática precisa poder tergiversar com as balizas, entendeu? Então assim, não tem justificativa, nem moral, ética, nem prática. Então realmente é mais um desavisado, eu penso, que não justifica. Porque eu tenho certeza que no caso da empresa que você colocou, não chegou a um resultado por um interesse qualquer pontual. Mas se ele de repente tivesse insistido no ponto de vista dele, ele olhava um pouco para a direita, talvez tivesse ali a solução dele, que não passa
transigir com a baliza ética. Entendeu? É só dar uma olhada em volta. Então, assim, e a gente percebe na prática isso acontecendo. Você tem uma dificuldade aqui, você bate nela. Por que eu vou insistir? Justifica não. Olha um pouco para os lados, olha um pouco para cima, sai da posição que você estava e muda a ótica, você vai achar uma solução, sem ter que transgredir. Aquela ideia, ela pode não ser boa, mas você não precisa simplesmente jogá-la fora. Exato. É só mudar um pouquinho o ângulo dela e aprimorá-la. Né? Isso é a beleza de um conselho, na minha opinião. Isso. Porque eu tenho uma ideia, mas a soma da ideia dos meus colegas vai ter uma ideia melhor do que a minha sozinha. Até uma coisa interessante também é o seguinte, o pessoal brincando, tem um amigo meu que está sempre me consultando em algumas questões dele, né? Aí, nessas questões de planejamento são muito densas, né? São muito complexas. Então, assim, pouca gente faz porque envolve diversas áreas diferentes, você tem que ter conhecimento para poder fazer. Aí eu estabeleci uma condição lá de resolução, e aí eu falei, rapaz, deixa eu perguntar para minha mulher. Minha mulher não tem formação nenhuma nisso, zero. Mas é uma visão diferente, entendeu? A pessoa que está fora do problema, fora do contexto, é uma mulher que ela tem uma ótica diferente da minha. Aí eu brinquei com o colega e falei, rapaz, eu conversei com a mulher e falei, cara, é o seguinte, eu vou contratar a tua mulher direto, já que eu falo contigo, você vai falar com ela, então assim, deixou direto na fonte, né? Eu falei, não, é só uma referência, né? Mas é o conselho, aquelas diversidades de pensamento e de ótica são muito importantes. Muito, muito importante. É o tradicional, né? Várias cabeças pensam melhor que uma. Você empresário, empresária que está nos assistindo aqui, não sei se você já tem conselho, está pensando em montar um conselho, mas uma dica, uma recomendação que a gente dá é o seguinte: não contrate um conselho, a soma de conselheiros, que todos tenham a mesma formação, o mesmo conhecimento, a mesma experiência. Na pluralidade, você vai ter um ganho. Eles não precisam necessariamente nem conhecer o seu negócio. Eu vou contratar aqui, então, 3 pessoas que já atuaram no meu negócio. Não! Contrate pessoas de outras áreas que possam trazer uma visão diferente e, por analogia, por comparação, podem trazer excelentes ideias para o seu negócio. Exatamente. Fred, a gente está caminhando para 1 hora de conversa aqui, o tempo voou. Passou, hein? Passa muito rápido. Né? Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, obviamente, por você estar aqui com a gente, dar essa aula para os nossos colegas que estão nos assistindo. Segundo lugar, deixar uma rede social, algum contato para que as pessoas que estão nos assistindo, que queiram conhecer um pouco mais sobre você, de repente uma consultoria ou mesmo te contratar para ser conselheiro, onde que elas te encontram? O contato você fala por e-mail? O LinkedIn, um e-mail, o que você preferir. O LinkedIn é uma boa referência. O LinkedIn. Como é que está lá no LinkedIn? Acho que é LinkedIn... Frederico Vasconcelos Frederico mesmo? Vasconcelos. Frederico Isso. Vasconcelos, vai encontrar lá que você é de Brasília, que você está atuando como conselheiro, como é advogado também. E se você não encontrar ele por acaso no LinkedIn, pode procurar a gente aqui na Board Academy, que a gente também faz a ponte aí, te conectando ao Fred. Fred, última pergunta para a gente caminhar para o nosso fim aqui. Hoje você é um profissional super gabaritado, super requisitado, mas as coisas não começaram assim, né? Uhum. Filho de um médico, mora na capital de Minas Gerais, vai para o interior do estado, né? Tinha tudo talvez para se tornar médico ou outra profissão, mas vai parar em Brasília e acaba traçando uma carreira aí maravilhosa, muito respeitável. Se você tivesse que voltar atrás no tempo e falado para aquele jovem que estava pensando em sair do interior ali da barra da saia da mãe, do pai, né, para desbravar em Brasília, escolhendo uma nova profissão que não a de médico, que conselho você daria para você mesmo? Primeiro, aprenda com o erro dos outros, terceiros, né? É o aprendizado inteligente. Escute a experiência de quem tem. Serviu muito para mim, me conseguiria direcionar melhor se eu tivesse escutado. Muito impetuoso, prescindi de observar recomendações mais experientes, e aí meu caminho mudou por isso. Talvez, voltando, eu falei diferente. E segundo, é o seguinte, vaidade. Vaidade e arrogância não tem serventia em lugar nenhum. E digo isso porque é um óbice para tudo, no relacionamento humano, nos negócios. E para tudo que você faz, ele te impede de enxergar as realidades. Então não é vamos dizer, uma pregação no deserto, isso aqui não é a realidade. É um óbice muito grande. Então, se você puder evitar isso, ter humildade, julgar com o coração as coisas, eu acho que é o melhor caminho, escute a experiência. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo compartilhar aqui de conhecimento, de sabedoria da sua experiência. E a vocês que estão nos assistindo até agora, muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de fazer a sua inscrição, ativar aí o sininho para que vocês sejam notificados
sobre outros conteúdos aqui da Board Academy ou mesmo o nosso próximo episódio aqui de Os Conselheiros. Muito obrigado e nós nos vemos então no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.